Olá! Hoje a gente está finalizando o PET de Geografia, o volume 1, né? Nesse primeiro mês de estudo remoto. A gente vai concluir a semana 4 do segundo ano do ensino médio. E aí o tema do PET, desse volume, tem sido para o segundo ano urbanização, processo de urbanização. E um dos elementos do processo de urbanização é a segregação espacial, principalmente no ambiente urbano. E eu quis destacar aqui o que é a segregação. Segregação é o ato de segregar, de pôr de lado, desamparar, isolar ou apartar determinada pessoa, determinada região, determinado grupo, né? Então, a segregação é o processo de A segregação é o processo de dissociação, mediante o qual indivíduos e grupos perdem um contato físico e social com outros indivíduos e grupos. Essa separação ou distância social e física é oriunda de fatores, pode ser de fatores biológicos, sociais, como raça, riqueza, educação, religião, profissão, nacionalidade, etc. A gente vai focar aqui, né, por uma questão que é a segregação espacial urbana, nós vamos focar nos fatores sociais. Então, o que seriam as causas da segregação espacial urbana? Ela está relacionada a diferentes custos das regiões, né, a especulação imobiliária. Algumas regiões custam muito mais que outras. Por si só, ela já vai dividir quem pode morar naquela região e quem não pode, né? As pessoas que não têm uma determinada renda nunca vão conseguir acessar aquelas regiões da cidade, nem para morar, muitas vezes nem para visitar, né? Desenvolvimento da rede de transportes. Se você mora em um local, muitas vezes você vai conseguir acessar um local de moradia com um preço aqui que seja dentro da sua renda. Só que esse local de moradia que tem um preço acessível à sua renda, ele é muito distante na cidade, muito distante do trabalho, muito distante do centro da cidade. Então, como que você vai fazer para ir trabalhar, né? Então, muitas vezes, se há uma rede de transporte ineficiente, algumas regiões da cidade elas ficam isoladas, porque elas não têm um transporte efetivo e eficaz. Qualidade ambiental, áreas que do ponto de vista ambiental são piores ou deveriam ser preservadas, muitas vezes são ocupadas por camadas de menor renda da população. Por quê? Através de invasões, porque aquelas áreas não eram adequadas à ocupação, ou simplesmente encostas, regiões que não são objeto de desejo, vamos dizer assim, de quem tem condições para comprar, áreas mais aprazíveis para se morar, né? Então sobra a algumas camadas da população lugares que não são tão bons, perto de aterros sanitários, perto a cursos d'água sujeitos a inundações, e morros sujeitos ao deslizamento e assim por diante. Então, proximidade a equipamentos, como eu disse, a transporte, né? Segurança e tranquilidade, um enquadramento paisagístico. Aí, cada camada de renda da população, de acordo com a renda, fica segregada a um espaço, né? A segregação ela ocorre principalmente em função da renda e das condições materiais dos indivíduos, né? Então, a gente tem aí as atividades. Atividade 1, um trecho da música do Rapa, né? As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Qual o problema da vida moderna é abordado nesse trecho da música do Marcelo Yuca? Explique. A música ela faz uma comparação, né? Na medida que ocorre essa segregação espacial, algumas camadas, principalmente as camadas que têm maior poder aquisitivo, se isolam no sentido de se proteger da violência urbana. A desigualdade, ela gera muitas vezes a violência, né? As pessoas, elas procuram milhares de formas de resolver a diminuição da violência. Infelizmente, a maior parte delas não perpassa diminuir a desigualdade. E a desigualdade existente, ela provoca violência, é um dos grandes pontos que vai provocar a violência, e aí as pessoas fazem o quê? Houve um movimento, principalmente a partir dos anos 80, dos anos 90, mais claramente no Brasil, de construção de condomínios, de condomínio onde você se isola na sua bolha de luxo,
principalmente, né? Então, onde camadas de maior poder aquisitivo, elas vão morar e aí elas têm acesso a serviços que elas acham muitas vezes que na cidade não é bem feito. Então ela vai ter uma segurança privada, ela vai ter ali uma área de lazer segura, privada, que ela vai pagar por ela, então eles vão se isolando. Mas aí a música faz esse contraponto, né? As grades que te trazem proteção te deixam presas ali dentro daquela sua bolha. Pode ser uma bolha de luxo, mas ainda assim elas vão limitar as suas possibilidades, né? Então é esse o problema que é relatado aí com a música. Na atividade 2, a gente pede para analisar o cartoon. Qual o fenômeno apresentado no cartoon? Então aí, na letra A, o que a gente tem? Algumas áreas da cidade não são adequadas para você, né? Se você não tem uma renda suficiente, né? Condomínios de luxo, condomínios onde além de você pagar para adquirir o imóvel, para construir condomínio, gente, muitas vezes você vai adquirir o imóvel por um valor que não é barato, que aquele valor já tem, né, dentro do enquadro paisagístico, das amenidades, ele já não vai ser barato. Você tem que pagar por toda a infraestrutura para manter o condomínio. Você tem que construir dentro de uma harmonia arquitetônica com todo o condomínio. Então, assim, é um custo elevado. Mesmo condomínios residenciais, verticais, existem condomínios e condomínios, né? Vamos pegar lá na região Belo Horizonte, na região da Serra, condomínios caríssimos, valores de condomínio, não é nem o valor do seu apartamento, é o valor que você vai pagar todo mês para estar morando naquele lugar, condomínios de R$5.000, né? Isso é algo que claramente já fala, nem todo mundo pode morar nesse lugar, né? Então, aqui o que a gente está vendo na imagem é isso, vocês não têm renda para morar nesse lugar. Então, é a falta de condição financeira das pessoas e aí excluindo elas para a área das cidades onde ela dá conta de existir, né? Onde ela cabe, onde ela deve morar, né? Como que você observa esse fenômeno acontecendo no local onde você reside? Nesse momento, então, de crise, né? Eu até queria deixar aqui minha manifestação, fico até nesse momento, né? Vendo esse prédio, essas pessoas sendo jogadas, é impossível não lembrar do caso do menino Miguel, né? Dessas disparidades, dessas diferenças, né? Aí eu penso que nesse momento de crise, onde a mãe não tem com quem deixar a criança, porque as crianças estão sem escola, como vocês, né? Precisa levar a criança para o trabalho, mas aquelas pessoas não são dali, elas só são permitidas estarem ali durante algum momento para realizar alguma atividade, né? Então essas pessoas estão em uma situação ainda mais difícil, né? Se elas, dentro dessa crise econômica, eu ouvi dados essas semanas, aumento de 75% do desemprego, principalmente nas cidades mais atingidas pela epidemia, né? Como que fica essa situação? Cada vez mais pessoas sendo despejadas dos seus imóveis, tendo que, né, buscar outras formas de residência, outras possibilidades, né? Então é muito complicado esse momento. E a gente vê, né, a especulação imobiliária cada vez mais presente, e aí cada vez mais reduzindo as possibilidades de moradia das pessoas de baixa renda, né? Porque os imóveis têm se tornado, pelo menos na região aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, os imóveis têm se tornado cada vez mais caros e mais inacessíveis à população de baixa renda. Aqui na número 3 e 4, observe o gráfico e responda. Aí aqui a gente tem os municípios com mais favelas no Brasil, né? Sendo o Rio de Janeiro e São Paulo os maiores, obviamente por serem as cidades com maior população, com um processo de urbanização muito intenso nas décadas de 50 a 70, isso também favoreceu o processo de favelização, né? A urbanização brasileira, ela foi tocada às pressas, não houve nenhum planejamento, as pessoas foram começando a todas imigrando para as cidades e habitando onde dava, né? As favelas no Brasil são isso, onde dava. E aí aonde dava, onde você conseguia comprar
ou onde o poder público estava menos atuante, a iniciativa privada não tinha interesse, né? Porque quando você invade uma área que não é interessante, o dono da área não vai lá te expulsar. Então, as invasões muitas vezes acontecem nesse sentido. Então, ocupa-se margem de rios, morros inadequados. Por quê? Porque é onde ninguém vai te tirar, a princípio, né? Então, aí no Brasil, essas duas cidades com grande favelização, né? Então, as principais favelas vão estar nas grandes cidades brasileiras, nas metrópoles principalmente, né? E aí, à medida que as cidades, dentro daquela hierarquia urbana, as cidades vão oferecendo menos serviços e menos possibilidades, elas vão diminuindo, né? Então, quanto maior a cidade, quanto mais próximas às regiões metropolitanas, geralmente maiores as favelas. Número 4. Quais ações poderiam ser feitas pelo poder público para melhorar a realidade dessas comunidades de aglomerados urbanos, né? Algumas ações podem ser adotadas, né? Como manutenção de serviços básicos e de saúde para essas áreas, investimentos do Estado, criando maior rede de infraestrutura, né? Porque muitas vezes falta na favela a pavimentação, uma infraestrutura urbana mínima, adequada. Então isso já ajudaria isso. Ou, principalmente, moradias a preços mais acessíveis ofertadas pelo governo, com melhores condições, com condições mais viáveis para que as populações de baixa renda possam adquirir propriedades em lugares adequados, né? Em lugares com uma infraestrutura urbana adequada, que não venha a ser sujeita a desastres ambientais como inundação, alagamentos, deslizamentos e assim por diante, né? Número 5, como você descreveria a vida na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Use a sua criatividade. Essa é uma questão pessoal, eu separei aqui 2 imagens, né? Uma visão artística, um quadro demonstrando pra gente aí o viaduto Floresta, viaduto Santa Teresa, né? A grande verticalização de Belo Horizonte, né? Intensa verticalização de Belo Horizonte, que também pode ser observada aqui nessa imagem. Essa aqui é uma imagem mais completa, né? Dá um super panorama da cidade de Belo Horizonte, né? Onde a gente vê alguns atrativos naturais, a Lagoa da Pampulha, o museu, o Mineirão, o Mineirinho, mas a gente vê, né, a intensa verticalização urbana, mineira, Belo Horizontino, né? E aí também a paisagem natural aí junto, né? A nossa Serra do Curral. Então, é uma imagem que retrata bem todo esse universo aí. Tem, né, músicas, várias poemas, diversas artes para nos contar quem é Belo Horizonte, né? Como é Belo Horizonte. E aí cada um vai fazer de acordo com o seu olhar sobre a cidade, ok? Então, até a próxima semana, meninos.